Glória a Deus, obrigado, irmão Laerte, pelos louvores. Quero cumprimentar os amados irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Tantos que estão aqui presentes, participando do culto, como também aqueles que estão nos acompanhando em seus lares, seja neste momento ou posteriormente. Eu queria iniciar fazendo uma oração antes de meditarmos na palavra de Deus propriamente dita. Senhor Deus e amado Pai, nós estamos iniciando, Senhor, esta semana, esta nova semana, a qual o Senhor nos concede, e nós queremos fazer isso, Senhor, de forma a consagrá-la a Ti. Senhor, o que nós fazemos agora, nós entregamos estes dias em Tuas mãos, nós consagramos ao Senhor, nós reconhecemos o Senhor no nosso caminho e dizemos, Pai, que queremos o Senhor à frente da nossa vida. Não queremos que o Senhor nos acompanhe, nós aqui queremos acompanhar o Senhor. Nós queremos ser guiados por Ti em todas as coisas, Pai. Então que os projetos para esta semana não sejam os nossos projetos, mas os projetos do Senhor para nós. Que a agenda não seja a nossa agenda imposta a Ti, mas seja a agenda do Senhor aceita por nós, porque não há nada melhor, Pai, do que abrirmos mão da nossa vontade para fazermos a Tua vontade. Abençoa este momento agora de reflexão, de meditação na Tua palavra, que esse momento sirva para nos fortalecer, para nos orientar e principalmente para nos afastar do mal e nos aproximar de Ti. Eu rogo uma bênção especial, Pai, sobre cada um que está ouvindo agora esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos e amigos, qual seria a primeira ideia que vem à mente de muitos quando se falam as palavras servir a Deus? Eu creio que talvez a primeira palavra que vem à mente, quando se ouvem as palavras servir a Deus, obrigado. Talvez a primeira ideia que vem quando se ouve falar em servir a Deus seja a igreja, seja o templo. Quando alguém fala em servir a Deus ou em buscar a Deus, talvez a primeira coisa na qual se pensa é o templo. Servir a Deus é sinônimo de igreja, é sinônimo de templo. E de fato, Deus está em todos os lugares, e é óbvio que Ele está no templo, também chamado de igreja. Mas o problema é que para algumas pessoas, Deus só está presente em um lugar e em um dia da semana. Para algumas pessoas, Deus só existe em um dia, chamado domingo, e Ele só habita em um lugar chamado templo. Durante a semana e em outros lugares, pode-se fazer o que quiser, porque Deus não está lá, Deus não está vendo. Eu posso trabalhar como eu quiser, eu posso estudar como eu quiser, eu posso namorar como eu quiser, eu posso ouvir as músicas que eu quiser, porque quando eu for para a igreja no domingo, aí lá eu vou me preocupar com a minha vida. Porém, irmãos, nós sabemos que Deus não quer ser o Deus apenas de um dia. Deus não quer ser o nosso Deus apenas de um lugar. Deus quer ser o nosso Deus de todos os dias e de todos os lugares. Isso pode ser visto, por exemplo, nas leis que Deus deu ao seu povo no Antigo Testamento. Algumas leis que Deus deu traziam orientações específicas e sérias sobre como os sacrifícios deveriam ser feitos. E eram leis bem detalhadas, como os animais deveriam ser mortos, como eles deveriam ser cortados, oferecidos, ou seja, como a adoração no templo deveria ser feita. Quem poderia entrar em qual compartimento e quem não poderia. Porém, irmãos, nós vemos que existiam também outras leis para fora do templo. Leis para quando o povo não estivesse adorando
no templo, junto com os outros. O que eu estou querendo dizer com essa introdução, portanto, é que Deus se importa com a maneira como nós vivemos na igreja, sim, mas Deus também se importa com a maneira como nós vivemos fora da igreja. Ou, para ser ainda mais claro, se isso for possível, Deus se importa com todos os detalhes da nossa vida. Que Deus maravilhoso! É o Deus que se importa com cada detalhe da nossa vida. Isso pode ser visto em várias passagens das Escrituras, inclusive na que nós vamos meditar hoje. Por isso eu peço que você abra comigo a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 22, onde nós vamos continuar as nossas reflexões neste livro tão maravilhoso. Deuteronômio, capítulo 22, nós vamos meditar nos versos 6 a 12. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, capítulo 22, versos 6 a 12. Creio que nós vamos brevemente, em breve, voltar a lembrar a sequência dos livros da Bíblia. Eu acho que é algo muito útil para nós fazermos e pode ser no culto matinal, no culto das primícias. Irmãos, como nós vamos ver hoje, nós estudaremos leis que ilustram o fato de que Deus se importa com todos os detalhes da nossa vida. Eu até poderia intitular essa mensagem de Deus de detalhes. Deus de detalhes. E como eu sempre digo, apesar de não estarmos mais debaixo da lei de Moisés, tudo que foi escrito, gosto de repetir isso, tudo que foi escrito, seja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, serve de ensino, serve de lição para nós. Nós que estamos lendo a Bíblia anualmente, nós temos percebido isso, né? A leitura bíblica, seja do Novo Testamento, seja do Antigo Testamento, nós podemos tirar lições. Tem até um irmão da igreja que todo dia ele me manda as lições que ele tira da leitura do Antigo Testamento. E são várias lições, eu fico impressionado com as lições que esse irmão tira da leitura que ele faz da Bíblia, inclusive do Antigo Testamento. Vejamos, portanto, irmãos, agora, exemplos do que eu acabei de dizer. Exemplos de que o nosso Deus é um Deus detalhista. Não é o Deus apenas do tempo ou de um dia, mas é o Deus de todos os dias e de todos os lugares. Isso pode ser visto nas leis que nós vamos estudar hoje. Primeiramente, Deus é um Deus de detalhes. Isso pode ser visto, primeiramente, na lei acerca do ninho. Existe uma lei no Antigo Testamento acerca do ninho, que fosse encontrado no meio do caminho. Só para você ter uma ideia de como Deus é detalhista. Vamos ler os versos 6 e 7. Deuteronômio 22, 6 e 7 dizem assim: se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti. Sabe para quê? Para que te vá bem e prolongues os teus dias. Olha que lei interessante, irmãos. Irmãos, através do livro de Gênesis, do relato da criação, em Gênesis 1, Gênesis 2, nós somos informados de que, posteriormente, aquilo que era proibido, que era o ser humano usar os animais para alimentação, após o dilúvio é permitido. Em Gênesis 9:3, Deus permite que o ser humano utilize os animais para a sua alimentação. Não era assim antes do dilúvio, mas após o dilúvio Deus permite: eu dou a vocês todos os animais do campo, todos os animais que existem sobre a terra para a alimentação de vocês. Porém, irmãos, isso não significa que o ser humano possa usar os animais como bem quiser ou como bem entender.
Existiam leis de proteção aos animais. Existiam leis que regulavam a questão de como o ser humano tratava os animais. E é o que nós podemos ver aqui. Deuteronômio capítulo 22, versos 6 e 7, se referem à possibilidade de alguém encontrar um ninho de aves andando pelo caminho, ou em cima de uma árvore. Perceba que ele não está caçando. A lei aqui é para alguém que ocasionalmente encontra um ninho de aves. E nesse ninho existem filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos. Olha os detalhes. E aí o que deveria ser feito? A lei proíbe que se tomasse para si os filhotes e a mãe. O que poderia ser feito então? Tome os filhotes para você e deixe ir a mãe. Deixe ir a mãe. Há quem diga que a intenção aqui é ensinar o cuidado com a maternidade, né? O respeito àquela mãe. E de fato, um dos mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos, é honrar pai e mãe. Só que aqui não é a mãe da pessoa, né? É a mãe dos filhotes. Há quem diga, por outro lado, que a intenção aqui não é proteger a maternidade, e sim os animais de forma geral. De fato, irmãos, nós vemos que Deus, Ele se importa com os animais. Ele cuida dos pássaros. Ele diz que nenhum pássaro cai em terra sem a permissão dele. E de fato, a igreja também, o povo de Deus, ele deve se preocupar com os animais. Essa lei, ela é muito semelhante à outra lei que Deus deu no capítulo 20, versos 19 e 20, em relação às árvores. Olha que interessante, Deuteronômio 20, 19 e 20. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não cortarás, pois será a árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti? Mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las-ás, cortando-as. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja derribada. Então, possivelmente, a intenção aqui da lei, em Deuteronômio 22, 6 e 7, é poupar a fonte de recursos. Porque, infelizmente, o ser humano ele tem um problema muito grave com a destruição da fonte de recursos. O ser humano não liga para devastar florestas, ele não está nem aí. O ser humano não liga com a extinção de animais, ele acha que sempre vai ter aquele animal, mas nós vimos que vários animais já entraram em extinção. Várias árvores que existiam no passado hoje não existem mais. Por quê? Porque o ser humano ele costuma ser muito imediatista, pensar no agora. E aqui a lei estaria ensinando o homem a ter cuidado. Pegue os filhotes, pegue o fruto, mas deixa a árvore lá. Pegue os filhotes, mas deixa a mãe. Sabe por quê? Porque amanhã você vai precisar de mais ovos ou de mais filhotes. Então, independente de qual seja a intenção aqui, se é proteger a maternidade, ensinar a importância das mães, se é ensinar a importância dos animais, ou da fonte de recursos que tem que ser preservada, eu fico impressionado, irmãos, eu não sei vocês, mas eu fico impressionado com uma lei sobre alguém que acha um ninho no meio da rua. Eu fico impressionado com a preocupação com algo tão pequeno, aparentemente, tão pequeno como um ninho, mas existe uma lei para isso. Porém, sabe o que é que mais me impressiona? Não é existir uma lei para quem encontra um ninho, deixa a mãe ir e fica com os filhotes. O que mais me impressiona são as promessas que se encontram no final do versículo.
As promessas de Deus são: faça isso, faça o que eu estou dizendo, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Essas promessas, elas são parecidas com as que nós encontramos no final do 5º mandamento, em relação ao pai e à mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e sejas de longa vida sobre a terra. Só que aqui não é em relação ao pai e à mãe, é em relação ao ninho que você encontrou. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus se importa com os detalhes, e Ele abençoa o povo que o obedece nos detalhes. Faça isso, me obedeça em algo que talvez ninguém está vendo. Ninguém está vendo a consciência que você está tendo em relação aos recursos, mas eu quero que você tenha, e eu vou abençoar você. Você vai bem, e eu vou prolongar os teus dias. Me obedeça, não apenas à vista de todos, me obedeça também quando estiver apenas você e a natureza, e eu vou abençoar você. Essa é a primeira lei que ilustra o fato de que Deus se importa com os detalhes da nossa vida. Uma segunda ilustração nós podemos ver na lei acerca do parapeito. Sabia, irmão Aristério, que existe uma lei na Bíblia acerca do parapeito? Verso 8: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Irmãos, aqui eu vejo que Deus não é contra o progresso material do seu povo. É claro que Deus é contra o egoísmo, Deus é contra o materialismo, Deus é contra um monte de ismo, né? Mas Deus não é contra que o seu povo adquira ocasionalmente, honestamente, um carro novo, que o seu povo possa construir uma casa nova. É o que nós vemos aqui. Porém, o que nós precisamos entender é que progresso material nenhum é desculpa para ser negligente com aquilo que é mais importante. E o que é mais importante aqui, pastor? É o cuidado com a vida humana. Infelizmente, nós sabemos de pessoas que ganham dinheiro a mais, se descuidando das vidas, se descuidando dos cuidados, se descuidando das pessoas. Há empresas que não contratam pessoas para cuidar da segurança, não compram equipamentos, vão lucrar mais com isso, não vão? Porém, a custa de quê? Do risco de vidas. E é isso que Deus está ensinando. Pode progredir, pode crescer, materialmente, profissionalmente, pode, mas tenha cuidado para não deixar para trás coisas mais importantes do que dinheiro e do que material. É por isso que Deus ordena, e Deus de detalhes, ordena que não se deixe, quando for construir uma casa nova, pode fazer do jeito que você quiser, escolha quantos quartos vão ter, se vai ter corredor ou não, a ventilação, tudo bem, aí você que escolhe. Mas eu vou dar uma ordem para você: não deixe de construir um parapeito no telhado. Parapeito é um guarda-corpo, é uma proteção. Especialmente aqui na galeria nós temos, dá para vocês que estão em casa olhar, mas nós temos ali. Teve uma época que não tinha, e era algo preocupante. Nós já vimos, infelizmente, nós já ouvimos falar de acidentes em colégios, inclusive, por conta de parapeitos defeituosos, né, que cediam e caíam. Recentemente aconteceu em outro país. Dezenas de estudantes caíram no país da América Latina e alguns deles até morreram. Realmente a pressão foi muito grande sobre o guarda-corpo e ele acabou cedendo. Agora imagina 100. Imagina sem uma proteção, sem proteção qualquer. Tem uma casa aqui na Pedro Caetano que quando eu passo por ela,
chega a me dar uma angústia, porque em cima não tem nada, não tem proteção, mas parece que já tem gente morando lá. Então, isso era ainda mais perigoso, irmãos, em uma sociedade como a de Israel. Em Israel, o telhado, digamos assim, ele não servia só para cobrir a casa. O telhado, ele era um compartimento da casa. A pessoa subia para trabalhar, muitas vezes. A pessoa subia para brincar, a pessoa subia para dormir à noite, porque era mais frio. Dormia no telhado. Então seria muito fácil uma criança, por exemplo, ou um visitante que não conhecesse, dar uma olhada ali, ou brincando, tropeçar e cair lá embaixo. O que ia acontecer? A culpa do sangue seria de quem? Criança danada, né? E se aquieta, está aí. Deus não põe a culpa na criança ou no visitante. Deus põe a culpa em quem construiu a casa e não se preocupou com um detalhe. Não se preocupou com um detalhe. Então a preocupação aqui é o evitar acidentes que acabem prejudicando a vida humana, mesmo que isso custe mais. Eita Deus, aí mexe com o bolso. É por isso que às vezes nós queremos evitar alguns cuidados. Não precisa, né? Por quê? Porque vai gastar um pouco mais, eu vou ter aqui um cuidado e tal. Irmãos, mesmo que custe mais, a vida humana tem que ser protegida. Tem que ser protegida. Estava lendo a influência que esse versículo tão pequeno teve na história da igreja. Dizem que, por exemplo, Calvino, ele procurou fazer da cidade onde ele morava um local mais saudável, um local mais higiênico, para que as pessoas tivessem mais saúde. Outras pessoas mexeram com políticas públicas por causa desse versículo. Olha a influência da palavra de Deus, né? Algo tão simples, mas influenciou gerações. No meu caso, também houve influência. Não foi assim para a sociedade, não, mas lá em casa. Algum tempo atrás eu fui engomar roupa, e aí ao tirar o manu daquele pode. Não, a tomada é o que recebe, não? O cabo acabou danificando a tomada. Como eram dois, a gente ficou usando de baixo, era alto, a gente ficou usando de baixo, de cima ficou meio que aberto. E aí eu sempre lembrando, tenho que consertar isso, tenho que tampar isso. E não tinha tampado ainda. Aí eu fui estudar a palavra de Deus e disse que tem que ter cuidado, porque senão, se acontecer um acidente, a culpa do sangue ou da pessoa é tua. Aí ontem eu fui lá e tapei a tomada. Irmãos, às vezes o que Deus vai querer de nós é algo grandioso, vistoso às pessoas. Mas às vezes é um detalhe. É algo no nosso carro, é algo na nossa bicicleta, na nossa moto, que a gente vai mudar pensando em não causar acidentes. São detalhes, porque o nosso Deus é Deus de detalhes. Talvez há algo aí na tua casa, talvez no teu veículo, talvez no teu trajeto para o trabalho, indo ou voltando, que precisa ser mudado para que seja mais seguro para você e para os outros. Eu creio que é isso que Deus está querendo que nós façamos. Terceira ilustração de que Deus é o Deus de detalhes se encontra na lei acerca das misturas. Tinha uma lei acerca de misturas. Interessante. Acho que não é só o brasileiro, não. Deixa eu beber aqui uma aguinha. O ser humano, de forma geral, ele tem essa tendência de misturar os ingredientes, né? Quando não tem suficiente, o que ele faz? Ele pega outro ingrediente e mistura para ficar maior. Daí nasceu colocar banana no almoço, né? Mistura é pouco, um ovo aqui, um pedaço de carne, você vai ali pegar uma ou duas bananas, já fica mais bonito, né? Já fica mais empolgado com o almoço ou com a janta. O cearense, ele é expert nisso. Dizem que no México é com abacate.
Ao invés da banana, eles colocam abacate na comida. Estranho. Trabalhei muito tempo com abacate, eu acho que eu enjoei. Por isso que eu acho estranho. As mães, elas são férias nisso. Né? As mães gostam de fazer cada mistura. Banana com abacate, banana com melão, com mamão. A Suiane, então, pega coisa que faz um suco e a gente tem que gostar. Né? Porque pega gengibre com limão, mistura com maracujá. Ela prova e diz que está bom, então nós temos que dizer que está bom também. Né? Senão ela fica chateada. Mas é normal no ser humano. Quando falta, tem uma roupa que está faltando tecido, vai lá e coloca outro tecido. Para nós isso é muito natural. Mas na época de Moisés, irmãos, algumas misturas eram proibidas. E será que havia uma intenção nisso? Eu creio que sim. Mas, por exemplo, os versos 9, 10 e 11 proíbem 3 tipos de mistura. Primeiro, em relação ao plantio. Misturas em relação ao plantio. Vamos ver o verso 9. Não semearás a tua vinha com 2 espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Deus proibia que o povo semeasse a vinha com 2 tipos de semente, e o motivo é para que não degenere. A palavra degenerar em hebraico é o contrário de consagrar. É como se aquilo fosse tirar a santidade que existia nas sementes. Irmãos, é claro que nós não podemos pegar as leis do Antigo Testamento e trazer para nós achando que são leis ainda hoje. O que eu só quero dizer é que existem lições, aplicações para as nossas vidas, certo? Então, era proibido que se fizesse isso. Segunda proibição que o texto fala em relação a misturas é com respeito ao arar a terra. Verso 10. Não lavrarás conjunta de boi e jumento. Boi e jumento, irmãos, para começar, eram animais puros e impuros. Existia uma diferença entre eles. Além do mais, eles têm temperamentos diferentes, né? Um é mais agitado, o outro não. O que eu sei é que a lei proibia arar a terra, fazer buraco na terra usando boi e jumento. E aí, para concluir, ele proíbe a mistura em relação a tecidos. Verso 11. Não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Né? Se fosse hoje, as mulheres iam estranhar muito isso aqui. Mas naquela época era proibido. Quais seriam as razões para isso, irmãos? Eu creio que uma delas é mostrar que o povo de Deus deveria ser diferente dos outros. Deveria e deve ser diferente dos outros. Há quem diga, inclusive, que misturar sementes naquela época fazia parte de rituais de fertilidade usados pelos outros povos. Olha como eles eram supersticiosos. Se eles misturassem 2 sementes, eles achavam que aquilo ia produzir mais. Os deuses iam abençoá-los. Mas nós sabemos que a fertilidade ela é bênção de Deus. Não é de mágica. Não é dos truques que nós fazemos. É Deus que nos abençoa até quando nós dormimos. Quanto mais quando nós trabalhamos. Então, se os povos faziam isso, Deus diz, não faça, não imite o que eles estão fazendo, nem isso, Senhor, nem isso, nem nesses detalhes. Talvez outra lição que nós podemos tirar aqui, outra razão, é para mostrar que uniões nem sempre fazem parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Existem uniões que não são abençoadas por Deus. Existem misturas que nós queremos fazer, mas Deus não quer que nós façamos. Ainda que aquilo pareça bom, ainda que aquilo pareça vantajoso para nós, Deus não quer. Talvez foi daqui que Paulo tirou inspiração para falar à igreja de Corinto sobre jugo desigual. Lá em 2 Coríntios capítulo 6,
Talvez foi daqui, dessa lei do Antigo Testamento, sobre não misturar boi com jumento, que ele escreveu em Coríntios 6, a partir do 14, o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, olha a conclusão, a consequência: por isso retirai-vos do meio deles. Tem união que está acontecendo que não deveria, não agrada a Deus. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Deus, vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você está vendo aí uma mistura, uma união que não deveria haver, uma aproximação, uma intimidade que não está sendo boa, que ela seja desfeita, para que não degenere a semente de Deus em nós. Para concluirmos, nós vemos que Deus é Deus de detalhes na lei acerca das borlas. Verso de número 12, Deuteronômio 22 e 12, para a gente concluir. Farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Irmãos, o capítulo 22, ele já tinha nos dado leis em relação às cobertas do povo de Deus. No verso 5 ele falou que homem não pode usar roupa de mulher, nem mulher roupa de homem. Foi o que nós estudamos no domingo passado. No verso 11, no verso anterior, ele diz para não se vestir com estofos de lã e linho juntamente. Então no capítulo 22, Deus já tinha feito proibições, coisas que ele não queria em relação às cobertas, em relação às vestes. Só que aqui Deus não está proibindo, Deus está ordenando que se coloque algo. O que Deus manda que se coloque nos mantos? Farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Os 4 cantos, eu acredito que são as extremidades, ou você poderia pensar na parte da frente, na parte de trás e nos 2 lados. Na parte final do manto, você deveria colocar borlas. E o que são borlas? Quem sabe o que são borlas? Aqui no Brasil eu fui pesquisar e as borlas são chamadas de tassel ou tasséis. É algo muito comum aqui no Brasil, inclusive no YouTube existem vídeos e mais vídeos sobre como fazer tasséis, que são espécies de bonecos de tecido, uma espécie de franja com tecidos pendentes assim, né? Os bonequinhos. Para o judeu isso é muito comum ainda hoje. Então Deus queria que fosse colocado nos 4 cantos das vestes. Olha os detalhes, irmãos. Deus estilista aqui, né? Deus mandando, olha, eu quero que você faça. E Deus diz até onde quer que coloque. Não é os 4 juntos, não. É nos 4 cantos, separadamente. Talvez para quem estiver de frente, veja, quem estiver de um lado, veja, quem estiver do outro, veja, quem estiver atrás, veja que você está usando aquilo, né? Olha que interessante. E não apenas na cultura judaica, na cultura bíblica, mas também em outras culturas, os tasséis são usados. Eu encontrei inclusive a seguinte citação: o tassel, pendão de franjas, é um dos elementos principais num japamala hindu ou budista. Eles também se preocupam com isso.
simboliza a unidade e a conexão com o divino. Algo tão pequeno. No hinduísmo representa também o quarto estado de Turiya, consciência pura, o desejo de cultivar prana, é cada palavra, energia vital e o anseio de moksha, a libertação. Então, em outras religiões, os racéis são usados para simbolizar conexão com o divino. E em Israel, principalmente, irmãos. Volta comigo lá para Números, capítulo 15. Livro anterior, livro de Números, capítulo 15. A lei já havia falado sobre essas borlas. Números 15, 37 a 41. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel. Irmãos, quando nós não entendemos a intenção de um texto, a melhor coisa é procurar outros textos que falem sobre o assunto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, em Números 15, 37, disse o Senhor a Moisés, 38, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas, a mesma palavra. Ou não, uma palavra diferente, mas tem o mesmo significado, pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul, Deus diz até a cor, e as borlas estarão ali para quê? Para que vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Era um lembrete, aquilo representava a palavra de Deus. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Se arrependam, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que eu vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, eu estava lembrando aqui de Deuteronômio 6. Deus manda que se escreva a palavra nos umbrais das portas. Deus manda que se coloque algumas partes no corpo para serem vistas. O que é isso? É o Deus de detalhes, querendo que o seu povo se lembre dos mandamentos de Deus. Então essas franjas nas extremidades dos mantos, que ainda hoje podem ser vistas, elas tinham um propósito. Era um detalhe, mas era um detalhe que servia para lembrar o seu povo dos mandamentos de Deus. E hoje nós temos pulseiras, né? Alguns irmãos usam pulseiras. Por exemplo, aquela a irmã está usando, né? Então, algumas pessoas usam. É bom andar com a Bíblia, é bom colocar versículos, imprimir versículos. Então, é mais ou menos isso que Deus está dizendo. Através daquilo que nós vestimos, daquilo que nós usamos, nós podemos nos fortalecer espiritualmente e podemos fortalecer outras pessoas também. Nós podemos achar que não, concluindo, mas aqui nós vemos que Deus se importa com todos os detalhes da nossa vida. Estava refletindo sobre isso e eu creio que os irmãos concordam comigo, que nós nunca passamos tanto tempo fora do templo. Nós nunca passamos tanto tempo fora do templo. E a pergunta é: como temos vivido lá fora? Aqui é mais seguro. Aqui, eu diria, é mais fácil. É difícil vir. Mas quando nós estamos aqui não é tão difícil se concentrar, não é tão difícil seguir algumas regras. Mas e lá fora? Como nós estamos vivendo no trabalho? Como nós estamos vivendo em casa? Como nós estamos nos vestindo? Que uniões nós estamos fazendo? Que cuidados nós estamos tendo com a natureza, com as pessoas? Deus quer ser o Deus de todos os momentos da nossa vida. Vamos entregar todos os momentos para Ele e pedir a orientação dele sempre que for necessário.
Vamos lá. Pai amado e Pai querido, não tem como não ser impressionante, Deus, podermos perceber que o Senhor olha para nós 24 horas por dia. Que o Senhor se importa conosco em todos os segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos da nossa existência. Senhor, muitas vezes nós mesmos não estamos olhando para nós, mas o Senhor permanece olhando. O Senhor se importa com a maneira como nós vivemos quando estamos juntos te adorando. É tão bom saber disso, que o Senhor está presente conosco, como o Senhor está presente aqui no templo esta manhã. Mas também é tão gratificante saber, Pai, que o Senhor está conosco nos nossos lares, nas escolas, nas empresas, nos caminhos. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco, nos incentivando, mas também nos orientando a viver vidas diferentes da vida que o incrédulo leva. Pai, muito obrigado. O que eu peço hoje, Senhor, ao final deste culto e desta mensagem, é a orientação do Teu Espírito Santo. Que em tudo, Senhor, nós sejamos orientados por Ele, não pelos nossos desejos, não pelo que é mais fácil, não, Senhor, pelo que parece que vai dar certo, mas por aquilo que Te agrada, tão somente aquilo que Te agrada. Que sejamos, Senhor, o povo, não apenas no templo no domingo, mas o povo de todos os dias. É o que eu peço e agradeço, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e no nome dele, amém, amém e amém. Glórias. Vamos ficar de pé, irmãos. Já estamos encerrando aqui o nosso culto matinal. A nossa próxima live será às 3 horas, com a nossa escola bíblica dominical online, onde estamos estudando sobre os milagres de Jesus. E às 18 horas, nós temos o culto da família, online também, pelo Facebook e pelo YouTube. Fiquei sabendo, assisti ontem inclusive a live do governador, e eu creio que relativamente à igreja, a única mudança é que na semana agora nós podemos congregar com 25% da capacidade, né? Mas aos finais de semana permanece, as igrejas devem permanecer fechadas. Então até o próximo domingo, sábado e domingo, nós vamos ter os nossos cursos de finais de semana com a igreja fechada, tá bom? Já durante a semana, os irmãos podem vir como já estão vindo. Vamos orar pelas nossas autoridades, que elas sejam dirigidas por Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe.